Olá! Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre MongoDB, as vantagens e desvantagens de você utilizar o SaaS, né, o Atlas, que é o SaaS oficial do MongoDB aqui para criar cluster, para criar seus bancos de dados, os valores, os custos e as facilidades, vantagens, desvantagens, tudo que você pode aproveitar aqui em comparação com você montar o seu próprio cluster, né? Então, né, primeiramente, por que eu estou fazendo esse vídeo? Faz uns 2 meses que eu resolvi migrar, né, meus bancos de dados MongoDB para o Atlas com a ideia de me livrar um pouco da manutenção, né, de ter ficado dando manutenção em servidor. Estava tendo alguns problemas com os servidores de ficarem offline e eu não tinha um cluster, eu tinha um MongoDB único, né, centralizado, e ele ficava offline com uma certa frequência até, por conta da hospedagem. E eu tenho alguns projetos que eles precisam estar online o tempo todo. E isso estava me atrapalhando. Aí eu resolvi mudar para o Atlas, beleza, funcionou, não fica mais offline, né? O Atlas aqui ele cria a réplica, então você tem essa alta disponibilidade aqui. Quando você utiliza um SaaS, quando você utiliza um serviço de terceiros, você se livra da manutenção e ainda tem a alta disponibilidade. Mesma coisa que você utilizar uma AWS da vida também. Mas, né, na minha ingenuidade, eu achei que seria mais barato porque eu criei cluster do tipo serverless. Eu falei, se é serverless, né, vai utilizar sob demanda. Os projetos eu utilizo cache, então acho que não vai gerar um custo muito alto. Eu queria ali um custo até US$ 50 para mim estava aceitável, mas chegou no final do mês eu fui ver e estava em US$ 170. É um custo muito acima do que o site, né, do que os projetos geram, então ficaria inviável sustentar isso para os próximos meses. Vou até mostrar aqui, ó. Eu tenho, no caso eu criei aqui, eu tenho 3 clusters, né, que são ativos, um aqui é só de teste, mas eu tenho 3 clusters que realmente consomem tráfego. É mais tráfego do que dados, porque se a gente for olhar dados, né, o tamanho dos dados é bem, não chega nem a 100 megas. Mas ele tem muita leitura escrita, todos esses projetos, e isso gera muito custo. Acabando que fazer esse serverless não adiantou muita coisa, né? Então, não sei se de repente eu tivesse criado um cluster dedicado seria mais viável de repente, mas eu fiquei com medo de não ter capacidade, porque eu preciso que ele escale sozinho também, caso necessário. Então, acabei criando o serverless. E daí o que aconteceu? Eu vou entrar aqui na parte de cobranças para mostrar que veio um custo esse mês, né, em 4 dias já foi US$ 12. Mas veio um custo, assim, bem, ó, US$ 176 no mês passado. Então, assim, é um custo que, tipo, ó, 122 só vai aumentando, aumentando. Então, assim, é um custo que ainda não faz sentido para mim, nos projetos atuais, manter esse custo, né? Então, eu resolvi criar meu próprio cluster aqui para poder diminuir esse custo. Obviamente, daí eu tenho de volta o meu trabalho de manutenção, né? Então, se eu for aqui em Coast Explorer, eu também consigo ver mais detalhadamente aqui por projeto, por cluster, que é cada projeto, né? Pode ver que o projeto que mais gasta é esse projeto aqui do 123 Network, que é uma rede de sites adultos. Então ele é o que mais, não, na real o que mais está consumindo é o meu projeto de conversão de áudio e vídeo, que ele até utiliza cache, mas ele tem que às vezes atualizar o cache de alguns dados que vêm do banco. Então, né, ó, pode ver que ele é o que está mais consumindo, mesmo aplicando otimização de cache. Então não tem para onde eu correr com um projeto desse, não consigo diminuir o custo tanto, porque a maior parte das otimizações eu já fiz. Então fica aqui esse dilema. E é um projeto que tipo, ele tem mais de 5 milhões de acessos, ele tem sites grandes utilizando essa minha API. Então não tem mesmo para onde ocorrer. E quanto mais pessoas forem instalando e utilizando, pior vai ficar. Então não tem como otimizar mais. Aí eu parti para ver o cluster, né? Daí o que acontece? Eu vou mostrar um pouquinho de como funciona um cluster, né? Um cluster de MongoDB. Para quem está
Eu fiz, obviamente, né, utilizando o Docker, como eu sempre faço. Eu trabalho com Docker ultimamente. Para quem não sabe como funciona um cluster, o que que acontece, né? Geralmente você tem aqui o teu banco, né? Geralmente a gente tem um banco centralizado e abaixo desse banco a gente tem, né, um API 1, API 2, né? Tem aqui as nossas aplicações que geralmente consomem desse banco, uma ou várias aplicações compartilham o mesmo banco muitas vezes. Na arquitetura mais simples é dessa forma. Só que o que acontece? Se esse banco fica off, já era, né? Todas as aplicações ficam inacessíveis porque elas precisam desse banco. Um cluster é uma rede de bancos, é uma rede de servidores que automaticamente você configura como cópias de falha. Tipo, houve a falha no banco principal, automaticamente você consegue dentro de um cluster ali jogar para essa aplicação sua acessar esse outro banco que está online. Então ele faz uma cópia em tempo real. A maioria dos bancos de dados tem, não sei se todos, mas MySQL tem, PostgreSQL tem, né, o MongoDB, que é chamado de réplica set. Geralmente esse é o nome que as pessoas dão, né, que o pessoal dá para réplica de banco de dados, réplica set. No MySQL tem como configurar, só que MySQL é mais complexo do que o MongoDB. O MongoDB eu configurei bem de boas, assim, algumas poucas horas. MySQL eu já utilizei MySQL com réplica set, mas ele tem mais trabalho de manutenção. Eu senti que ele é mais frágil nas aplicações que eu utilizei. Ele quebrou muito mais fácil, né? Na hora da cópia, qualquer falha de comunicação ficava corrompido o banco de dados. Então, é, um réplica set com MySQL é bom você fazer dentro de uma rede privada até. Não só com MySQL, até com o próprio MongoDB. No caso, a minha, como eu não tinha criado uma rede privada, eu acabei fazendo réplica set com IP público. Mas não é recomendado. O ideal é você fazer dentro da rede privada ali, criar uma rede privada com os seus servidores e montar o teu réplica set para cópia ali, para questão de tráfego ser mais rápido, né? Coisas assim. Mas enfim, é para isso que serve o réplica set. Então eu vou criar aqui, ó, né? O réplica set ele vai ter banco 1, seria mais ou menos assim, seria um aglomerado de bancos aqui. Banco 3, né? Aí aqui a aplicação decidiria, né, em qual banco vai conectar. Você pode setar prioridades, peso para cada banco, né, de prioridade. E caso o banco 1 caia, automaticamente ele vai ser conectado ao banco 2. E esse banco 2 ele tem uma réplica exata dos dados do banco 1, assim como o banco 3. No MySQL, uh, tem a questão, eu não lembro muito bem porque eu não cheguei a utilizar, eu não sei se o que a gente chama de slave, né, que é os bancos escravos, os que estão lendo ali, sendo agregados ao banco principal, se eles também, quando você escreve, eles jogam para o principal. Isso eu não lembro, eu não sou expert em banco de dados. Eu não lembro se o slave também escreve no banco de dados principal, se a cópia é bilateral, né? Então, eu só não lembro disso, mas no MongoDB eu sei que é. Eu vou mostrar aqui na prática, né? Quando eu escrevo em um banco dentro do cluster, automaticamente ele é replicado no outro do cluster. Então é bem bacana. Eu estou utilizando 2 servidores, mas eu vou aumentar o cluster porque vai que, por uma eventualidade, os 2 servidores que estão em regiões diferentes inventam de ficar offline. É raro, mas para prevenir e manter a alta disponibilidade, o ideal é você colocar vários servidores em regiões diferentes do mundo e configurar ali o teu cluster. Então, por enquanto eu estou com 2, depois vou aumentar esse cluster aos poucos. Enfim, as minhas aplicações elas já rodam em formato de cluster, é distribuído, então eu tenho aplicação que está em 4 servidores diferentes. Se um cair, tem o load balancer lá no Cloudflare, que ele vai pegar o servidor que está online e vai servir a aplicação. Então, tipo assim, é bem raro ficar offline agora as minhas aplicações, porque eu sempre divido assim num cluster de servidores espalhados em várias regiões, porque dificilmente todas as regiões vão cair ao mesmo tempo, tá? Então tem na Europa, tem Estados Unidos, tem Alemanha, tem um monte de coisa assim distribuída. Daí o que eu fiz, né? Eu configurei. É bem básico assim trabalhar com MongoDB. Óbvio, tem as configurações de segurança mais avançadas, mas para você montar um cluster ele não é tão difícil
como é no MySQL. MySQL requer bem mais um conhecimento, assim, pelo menos eu acho. E aqui no MongoDB não, eu montei aqui um Docker Compose para subir o cluster. Eu criei uma imagem personalizada porque eu joguei o meu arquivo de chave, que eu fiz autenticação por chave para criar o cluster. E daí eu joguei já dentro da imagem, né, como só eu vou utilizar para facilitar a minha vida. Então eu não montei via byte, eu coloquei direto dentro da pasta. E ele é bem simples, eu criei aqui o do principal, né, é o meu servidor que eu considero o principal, e eu tenho o meu servidor secundário de backup. Vou criar outros servidores de backup. E o que acontece, né? Eu utilizei aqui o Terraform também, né? Então o meu Terraform aqui, né, eu ocultei aqui porque tem algumas credenciais, mas ele, né, copia os arquivos do servidor, faz todo o trabalho do Terraform de configurar meus dois servidores para rodar esse containers do cluster. Tá? Então automaticamente ele sobe e configura o cluster para mim, né, utilizando o Terraform quando eu faço deploy lá para o GitHub. Já, né, eu criei uma action de deploy, quando eu faço push para o servidor, para o GitHub, ele roda esse script do Terraform, que vai, né, fazer build da imagem, vai subir a imagem para o Docker Hub, depois vai rodar o meu comando Docker Compose via SSH para poder atualizar os meus servidores, né, toda vez que eu fizer alguma modificação. Os dois servidores são atualizados automaticamente, sem eu precisar entrar em SSH e rodar comando. Então é uma mão na roda utilizar o GitHub Actions. Mas voltando ao cluster, né, temos aqui. Aí o que acontece, né? Eu vou trazer para cá o meu Compass. Eu estou conectado aqui no meu de backup. Vou trazer minha outra tela para cá. Que tá o MongoDB. Cadê? Ó, eu tenho o meu principal, né? Aí eu tenho esse banco de dados aqui que é o que mais consome. O que acontece? Eu vou criar uma collection aqui, ó, uma collection test. Deixa eu colocar até lado a lado aqui, só pra gente... Aqui e aqui. Deixa eu diminuir esse aqui um pouquinho. Acho que não diminui mais. Não. Né? Mas enfim, eu tenho aqui o meu principal, o meu de backup. Pode ver que o de backup, se eu vier aqui no Voice Express, ele não tem a collection test. Eu vou criar uma collection test aqui no meu banco principal, que está num outro servidor em uma outra região do mundo, tá? Então eu criei aqui, ó, minha collection test, tá aqui. Pode ver que aqui, ó, no meu servidor de backup ainda não tem. Mas se eu vier aqui e dar um refresh, ó, já apareceu aqui a minha collection test. E o mesmo serve ao contrário. Se eu criar aqui no meu de backup, ele automaticamente vai sincronizar com o meu principal, né? Porque é um cluster todo interligado. Então eu vou criar adicionar um dado aqui, ó, inserir documento. Só vou inserir um documento assim mesmo, vazio, ó, só com o Object ID. Pode ver que aqui, ó, a minha collection test que eu tinha criado no servidor principal tá vazia. Eu vou dar um F5 aqui, ó, um refresh. Apareceu o que eu criei lá no meu de backup. Então é bilateral, é multilateral na real, porque se eu tiver mais servidores, ele vai ter comunicação entre todos os servidores. Então ele sempre vai criar réplicas. Isso daqui é uma mão na roda. Principalmente para quem utiliza servidores baratos, que nem eu estou utilizando ultimamente, que tem seus problemas de infra, por isso são baratos, né? Mas ainda assim são muito úteis quando você cria uma arquitetura horizontal. É só você criar um cluster. Então, tipo, às vezes sai mais barato você ter uma arquitetura horizontal de vários servidores de $5 do que ter uma arquitetura vertical com um servidor de $200 que ele vai cair e te deixar na mão. Então, monta uma rede de servidores e configura um cluster MongoDB, se você utiliza Mongo, e tu não vai ter dor de cabeça com backup, né? Porque se o servidor caiu, você tem uma cópia. Além da questão da cópia dos dados, você tem a disponibilidade do serviço, né, sempre ali para suas aplicações. Então tem essas duas vantagens. Você tem cópia dos seus dados em servidores diferentes e além das cópias, você tem a disponibilidade do serviço em tempo integral, porque dificilmente todos os servidores vão cair ao mesmo tempo. Então, só se acontecer alguma catástrofe muito foda para afetar todas as regiões do mundo. Isso é bem raro de acontecer. Então, essa é a vantagem de você utilizar um cluster, né? E voltando à questão do Atlas, do MongoDB como um SaaS, você tem que analisar muito bem, né, a questão do serverless
Eu achava que o serverless era algo para diminuir custo. No meu caso, ele triplicou o custo, não funcionou. Obviamente, você não tem o custo de manutenção, então se você não tem expertise para gerenciar um cluster, gerenciar a rede, se você não sabe trabalhar com Docker, se você não sabe trabalhar com Linux, fica difícil, porque daí tu vai ter que contratar gente e vai gastar. Então, para mim é mais barato, porque como eu sei fazer, eu não preciso contratar nenhum profissional de infra para fazer essa configuração para mim. Mas, né, dependendo da tua realidade, pagar US$ 170 no Atlas vai sair mais barato do que você pagar um profissional de DevOps, sei lá, de infra para poder configurar todo o ambiente seu e manter o ambiente, né? Tem essa questão também, tem que fazer a manutenção ali de tempos em tempos. Então, assim, para mim foi mais viável eu gastar ali umas horas para montar um cluster. Eu nunca tinha configurado o cluster de Mongo antes, mas consegui bem tranquilo. A parte mais complexa foi trabalhar com o certificado para fazer a autenticação e demorei um pouquinho ali para pegar, mas assim, agora está tranquilo, posso aumentar minha rede de cluster, posso configurar servidores com empresas diferentes, em regiões diferentes, eu sempre vou ter uma cópia dos meus dados. Então isso daqui é uma vantagem tanto de performance quanto de segurança de dados. Tá? Então fica aí a dica para quem quer utilizar MongoDB e quem precisa da segurança da alta disponibilidade.